Webcast is now starting. All attendees are in listen-only mode. Muito boa noite a todos, sejam bem-vindos a esse webinar. Nesse webinar nós vamos falar como automatizar a cópia de ambientes SAP. Basicamente, nesse webinar nós vamos falar um pouco sobre Metrics, a parceria que nós estabelecemos com a Libelli, que é o nosso fornecedor de solução de automação para a SAP. Falaremos também sobre os desafios e motivações, como automatizar a cópia de ambientes SAP, a importância de fazer isso diante desse cenário atual, para suportar de fato essa transformação digital. E também vamos trazer aqui alguns casos de uso, ou seja, como que você pode utilizar essa solução e alguns benefícios de se automatizar a cópia de ambiente SAP de ponta a ponta. Vamos mostrar também a ferramenta ao vivo e, por fim, faremos o fechamento. Então, hoje nós temos um convidado especial, é o Bernd Bayer, ele é da própria Libelli e ele vai se apresentar. Bernd, could you please introduce yourself? Go ahead, please. Thank you, Samuel. My name is Bernd Bayer. I'm a senior solution architect with Libelle, and I'm going to do a live software demonstration at the second part of the webcast. And I want to thank Inmetrics for offering the opportunity to do this together. I'm very excited to work with you and do the presentation here in a minute. Thank you. Eu sou responsável pelo SAP na Inmetrics, por toda a oferta de SAP e arquiteto de soluções. Durante toda a minha carreira, eu atuei muito na parte técnica de implementação do SAP, arquitetura, mexi bastante com o módulo Basis, Solution Manager, e participei de migrações de ambiente SAP. Então, aqui, nós vamos ver aqui que vai ser apresentado, vai resolver uma dor que é muito comum assim, no mercado SAP. Então, espero que todos aproveitem. Bom, falar um pouquinho sobre a Inmetrics. A Inmetrics é uma consultoria que tem mais de 18 anos. Nós atuamos no Brasil e em toda a América Latina. Também temos, saindo do âmbito da América Latina, nós atuamos também em outras regiões. Já temos alguns projetos em andamento. E temos escritórios em Alphaville, São Paulo, no Chile, Colômbia. Temos um centro de excelência 24/7. Esses daqui são alguns dos nossos clientes. Aqui, a Inmetrics ela tem uma cultura muito forte de inovações e é uma empresa especialista em qualidade e performance. Temos uma startup chamada Conquer, que nós desenvolvemos soluções que vão causar um impacto no mercado de tecnologia. Então, temos soluções de IoT, Machine Learning, enfim, temos uma extensiva oferta que ajudam os clientes na aceleração da transformação digital. Então, aqui eu trouxe apenas um pequeno overview das soluções SAP na Inmetrics. Essas soluções têm o nome de Quality Engineering. Tá? Basicamente, essas soluções SAP, elas visam melhorar a qualidade e a performance das soluções SAP, independente de qual seja a solução. S/4HANA, SuccessFactors, BW, enfim, nós temos uma abordagem
independente e agnóstica em termos de ferramentas e metodologias. Então, basicamente aqui, somos especialistas na parte de testes de estresse para SAP e para não SAP também. Então, para garantir que o sistema vai aguentar a carga de dados, a gente consegue fazer um trabalho preventivo para garantir que não vai haver problemas de performance no ambiente produtivo. Além disso, temos uma solução de testes automatizados. Esse é uma grande dor do mercado SAP, inclusive dos projetos de migração do S4HANA, porque não adianta você... Uma parte fundamental da migração é a parte dos testes. Então, se você tem essa parte muito bem estruturada, você consegue fazer essa migração de forma menos dolorosa, vamos dizer assim. Então, a gente consegue ajudar na automação dos testes para SAP. Além disso, temos uma solução de otimização de escopo de teste, então é possível levantar de antemão os possíveis riscos e impactos antes de fazer uma alteração no sistema, por exemplo, antes de fazer um upgrade ou atualização de support package ou até mesmo a migração do S4HANA, nós temos uma solução que levanta os possíveis riscos e impactos e mostra o que precisa ser testado nesse escopo. E, com isso, os testes se tornam muito mais assertivos. E esse escopo pode ser automatizado. Então, temos uma abordagem, temos um mindset muito preditivo, ou seja, de modo a atuar de forma proativa para evitar problemas que eventualmente possam acontecer. Além disso, temos aqui a parte de dados, de testes. Então, eu vou entrar mais no detalhe com relação a isso, porque tem relação com o tema da nossa palestra, porque atualmente é uma grande dor também, porque para fazer os testes é necessário que existam dados confiáveis, dados mais atuais em relação à produção. Então, para eventualmente testar todos os cenários possíveis usando dados frescos. Então, a gente vai mostrar como acelerar, como nós podemos ter esses dados de forma mais rápida e também usando automação. Então, a automação é uma parte fundamental aqui da nossa abordagem, porque hoje em dia não adianta apenas você executar tarefas manuais sem nenhum tipo de valor. Então, com a nossa abordagem, é possível automatizar processos de ponta a ponta, de modo que as equipes que estão envolvidas no processo possam focar em atividades de valor. Então, a gente ajuda nesses pontos. E, dentro de cada escopo, nós entendemos as dores e fazemos um estudo no que pode ser otimizado e automatizado também. Então, é uma abordagem que nós consideramos fundamental para esse momento de transformação. Então, aqui, quais cenários que nós podemos usar essas soluções, incluindo a solução que nós vamos apresentar hoje? Upgrades, updates, projetos de desenvolvimento, se for desenvolver uma nova feature, então tem um novo projeto lá em andamento, é fundamental você ter uma estratégia
de automação no seu processo, no seu projeto. Então, em projetos de inovação, migração para a nuvem também, que é uma atividade muito comum que está acontecendo hoje em dia e é uma tendência muito grande. Então, a gente apoia nisso e as nossas soluções são aderentes a esse cenário também. O S4HANA Movement, que basicamente a migração para o S4HANA. Então, para que essa migração seja mais rápida e com menos problemas, as nossas soluções conseguem ajudar em toda a jornada de migração do S4HANA para que o processo seja o menos doloroso possível, e usando automação e tudo. Porque hoje em dia, temos uma tendência muito grande, assim, falando de modo geral do mercado tecnológico, de aumentar cada vez mais a automação e, assim, a gente consegue otimizar o time que nós temos, principalmente o time técnico. Então, com isso, nós conseguimos deixar os especialistas focados em questões mais estratégicas, em trabalhar junto com o negócio, porque a TI muitas vezes é vista como um gasto, um desperdício. Então, com essa abordagem, a TI, a equipe de bases, enfim, pode atuar mais próximo do negócio, entendendo as necessidades, visto que essas atividades mais operacionais estarão automatizadas. E também suporte à produção, que pode ser que podemos utilizar essas soluções. Agora eu vou falar um pouco sobre a Libeli. Libeli é a nossa nova parceira, é uma empresa da Alemanha, então já tem esse histórico aí, já pegou todos os últimos grandes desenvolvimentos que a SAP teve, a Libeli conseguiu acompanhar. Então, ela oferece esse software de automação desde 94. Então, é uma empresa, é um parceiro muito experiente e tem a mentalidade muito parecida com a Emetrics, porque eles visam também oferecer soluções que simplificam a operação dos sistemas SAP. Então, para vocês verem que é uma parceria que já vemos que vai ser de grande valor. E também a Libeli, ela já entregou mais de 1.500 instalações em mais de 400 clientes corporativos no mundo todo. Então, esse é um dado mais recente. E, enfim, mais de diversos clientes já se beneficiaram com essas soluções. E os maiores, 8 clientes globais que fazem parte da Fortune já utilizaram o software da Libeli, então são soluções bastante estáveis. E aqui um pouco da receita da Libeli para mostrar que é uma solução bastante requisitada aí no mercado, embora não seja muito conhecida aqui no Brasil, mas a Inmetrics é pioneira aqui na América Latina para oferecer esse tipo de solução no contexto de SAP. Vamos falar aqui um pouco sobre desafios e oportunidades, falando de cópias de ambiente. Porque, assim, o principal da web é como automatizar cópias de ambiente, mas por que automatizar cópias de ambiente? Porque é uma atividade que leva muito tempo, então, para vocês terem uma noção, dependendo do cliente, pode levar de 1 a 2 semanas, ou para mais, dependendo da quantidade de atividades manuais serem executadas.
Dependendo do caso também, exige um alto nível de conhecimento. Então, geralmente, um analista sênior ou um pleno, uma pessoa de pleno para sênior, acaba executando esse tipo de tarefa e muitas vezes as documentações não são muito consistentes, então isso acaba tornando o processo sem um padrão. Então, a automação de tarefas, ela ajuda nisso. Ela ajuda a fazer a padronização dos processos. Obviamente que a automação ela é muito abrangente, né? Envolvendo não apenas a automação, a utilização dessa solução, inclui também RPA, enfim, a RPA que nós trabalhamos também. E também a cópia de ambiente é uma atividade muito intensiva, assim, se você errar alguma tarefa manual lá, pode prejudicar a qualidade da entrega e o ambiente o ambiente atualizado, né, fica com uma péssima qualidade e acaba afetando diretamente os testes. Então, nós estamos olhando nessa ponta também, ou seja, entregar um ambiente de homologação ou um ambiente bolha, né, para fazer as alterações com a melhor qualidade possível e de forma mais rápida possível com padronização. Uma outra, é, uma outra uma outra oportunidade também que nós vemos é o aumento da necessidade de fazer refresh de ambiente. Então, principalmente por conta da migração, da necessidade de migrar para o S4HANA, né? A SAP estendeu o prazo até 2027, mas quanto antes os clientes se prepararem para isso, é importante. Então, essa solução, ela ajuda nisso, ajuda a ter uma forma de automatizar essas cópias. Além disso, aqui os BIs devem saber, uma atividade de pós que leva bastante tempo numa cópia de ambiente é a BDLS. Então, é uma atividade que executa muito, leva muito tempo executando, quando executado de forma padrão, e isso acaba afetando também o tempo de entrega do ambiente de homologação atualizado. Então, nós vamos mostrar como resolver esse problema também. A qualidade depende de quem executa, então, dependendo do nível de conhecimento da pessoa que faz a cópia do ambiente, pode ter uma qualidade, podem ter problemas que vão ser gerados durante a execução que poderiam ser evitados se tivesse, de certa forma, uma padronização e uma automação do processo. Dependendo do contexto, o processo de cópia, de refresh, é altamente complexo devido a várias variáveis, porque cada cliente tem uma particularidade com relação às cópias. Então, esse é um grande desafio também. Obviamente que a SAP tem um manual de cópia que tem as atividades padrões, só que tem certas particularidades que muitas vezes acabam tornando o processo mais complexo. Também a questão de downtime do processo. Então, o ambiente de homologação fica muito tempo fora e acaba afetando os testes e as equipes funcionais. Enfim, e também, como eu disse no início, a cópia de ambientes é uma atividade altamente repetitiva. Então, por isso que
nós estamos trabalhando com essa abordagem, nós acreditamos que quando a equipe está focada em atividades de valor, é possível trazer mais resultados para o negócio. Então, essa é uma atividade que pode facilmente ser automatizada devido a essa quantidade de atividades manuais, né? Então, a gente consegue cortar pelo menos pela metade o tempo de um HSC. Então, se você executa um HSC, quando eu falo HSC, é uma linguagem padrão dos bases, tá? Que é Homogêneo System Copy. Então, dá para cortar pela metade. Você executa em 2 semanas atialmente. Então, com automação, você vai ter um trabalho inicial de colocar todas as tarefas na ferramenta, mas é totalmente possível cortar esse tempo e baixar, e eventualmente deixar a responsabilidade de fazer uma cópia de ambiente com pessoas com menor senioridade, ou então até mesmo com a operação. Eles podem disparar um job lá e já fazer todo o processo de cópia do ambiente SAP. Então, acaba tornando o processo muito, muito mais simples, de modo geral. E essas atividades manuais, de modo geral, elas são muito caras para o negócio. Então, não vale a pena deixar o seu analista sênior ou até mesmo pleno lá executando atividades repetitivas, sendo que eles poderiam estar focados em atividades de valor, ouvindo mais o negócio. Enfim, nós entendemos que essas atividades manuais elas são caras em vários aspectos, né? Desde o aspecto financeiro até de fato da execução de atividades com maior valor agregado. Então é isso. De modo geral, esses são os desafios e oportunidades. Já estamos tendo, né, uma grande movimentação no mercado SAP com relação à migração para o S/4HANA. Então, a gente consegue ajudar nesse processo de migração e essa solução aqui, ela ajuda até mesmo a diminuir o tempo desses projetos. Falando sobre as principais motivações, né, mas por que devemos automatizar essas atividades manuais? Automatizar uma cópia de ambiente SAP? Sim, primeiro ponto, vai ter você vai ter um processo muito mais padronizado e simplificado. Você não precisa ficar dependendo de uma pessoa para executar o processo para você. Porque isso já vai estar tudo documentado e estruturado dentro da solução. Uma outra motivação muito importante, a TI ela está tendendo a se tornar cada vez mais broker of service. O que significa broker of service? Seria um papel um pouco mais estratégico, ou seja, ao invés de você ter uma equipe que está lá só para executar as tarefas repetitivas, você pode utilizar essa mesma equipe para olhar atividades de valor, para enfim, e também acompanhar. Você pode deixar uma equipe de operação monitorando lá como que está o andamento da sua cópia de ambiente, ao invés de deixar, por exemplo, um analista sênior, por exemplo, executando a cópia de ambiente. Então, é uma abordagem bastante diferente, é uma mudança de mentalidade, né? Obviamente que a nossa abordagem não se resume apenas nesse cenário de cópia de ambiente, mas também em outros cenários também. Por exemplo, a RPA está fazendo muita coisa com
automação de tarefas usando RPA ou, enfim, outras coisas. Também, uma outra motivação é você ter uma forma de centralizar e orquestrar de forma automatizada essas tarefas, e também é possível se adaptar a diferentes cenários. Então, tem uma compatibilidade com vários players de nuvem, é possível virtualizar, enfim. Também, você consegue ter um processo de automação contínua. Então, olhando o que pode ser automatizado das tarefas manuais da equipe técnica, ou até mesmo da equipe funcional, você consegue ter uma vantagem competitiva maior. Então, essa abordagem de automação é fundamental. Obviamente que não é simplesmente automatizar, né? Antes de tudo, tem que fazer um estudo para ver o que de fato está sendo executado hoje, que está sendo feito de forma desnecessária. Então, a gente faz esse estudo, olhando, por exemplo, o que a equipe de Bases, por exemplo, está executando, que poderia ser feito de outra forma para fazer de fato automação. Então, a iMetrics, ela tem uma abordagem Lean, que ela ajuda nessa identificação das tarefas de valor, do que, ou seja, refinar de fato o processo antes de ser automatizado, porque a automação por si só é apenas uma ponta, né? Porque aí a gente consegue focar no que tem de valor e automatizar o processo, né? As tarefas relevantes para entregar o resultado, isso de ponta a ponta. Temos vários assuntos novos aí que são tendências, como machine learning, IoT, blockchain. Então, por que deixar uma equipe focada na execução de atividades manuais, se você pode automatizar essas tarefas manuais e deixar esse pessoal focado mais em atividades que são tendências, que vão trazer um resultado para o negócio? Então, tem uma série de aspectos aí que precisam ser considerados. A transformação do SAP é uma oportunidade para criar para utilizar esse novo modelo. Então, a SAP ela já está oferecendo várias novas funcionalidades com S/4HANA. Então, se você não quiser migrar para S/4HANA, você pode utilizar nos seus projetos atuais ou até mesmo para atualizar o seu ambiente de homologação atual. Então, essa abordagem, essa solução que nós vamos entrar mais um detalhe mais adiante, ela consegue fazer todo esse processo e tornar o processo mais consistente e mais rápido. Então, o que como que a gente faz essa automação, né? Eu vou explicar aqui o que é a solução Libelle System Copy. Basicamente, é a solução que nós estamos ofertando para o mercado SAP para garantir essa automação de ponta a ponta. Então, independente das particularidades de cada cliente, a gente consegue centralizar aqui nessa ferramenta e automatizar e fazer tudo isso. Então, basicamente, em que consiste essa solução? Basicamente, elas consistem em 3 componentes principais. Tem o framework de automação, que é onde está, de fato, toda a inteligência, é o RPA da nossa solução, né? São os robozinhos. Depois tem um repositório de tarefas. Então, essa solução ela tem mais de 500 tarefas que são comumente executadas numa cópia de ambiente. Então, o que acontece? Tem as tarefas padrões, que estão no manual de cópia da SAP. Então, essas tarefas padrões já estão
nessa ferramenta e, obviamente, que o que está fora do manual da SAP a gente consegue colocar aqui também, tá? E, enfim, além disso, tem a interface de administração que é totalmente user-friendly. Olha aqui, só para vocês terem uma ideia, esse monitor. A gente vai entrar no detalhe depois. O nosso amigo Bernd vai mostrar para nós o funcionamento dessa ferramenta, mas é basicamente isso. Tem a camada de automação, tem o repositório de tarefas, padrões, seguindo todas as boas práticas da SAP, e a interface de administração, aqui, que pode ser usada para monitorar o processo de ponta a ponta e eventualmente, integrar com outras ferramentas, enfim. Perfeito. Agora, entrando um pouco mais no detalhe aqui, quais são vou falar um pouco mais dos componentes da aplicação, tá? Então, a gente, aqui no framework, tem um workflow. Esse workflow, ele trata cenários diferentes. Então, tem cenários, tem workflow que ele vai lá até as tarefas de cópia do banco de dados, e também é possível, nesse workflow, também colocar tarefas relacionadas ao sistema operacional, a storage e mascaramento de dados. Então, uma vez que você copia os dados do seu ambiente produtivo para criar esse novo ambiente ou atualizar o ambiente de homologação existente, você consegue mascarar os dados sensíveis. E também, enfim, todas as tarefas de pré e pós-processamento estão aqui dentro da ferramenta. Até mesmo, por exemplo, geralmente uma coisa que tem um erro, tem falhas muito comuns nas atividades de pré. Por exemplo, é necessário salvar o conteúdo, fazer o export do conteúdo de algumas tabelas de RFCs, por exemplo, BD54, enfim, tabelas que são importantes para você garantir o funcionamento do sistema com as mesmas características após a cópia. Então, essas tarefas, por exemplo, a gente consegue colocar o delta de requests aqui para garantir a equalização de um ambiente para o outro, enfim, uma série de coisas que dá para fazer aqui nesse framework de automação, e com isso reduz a atenção a essas tarefas repetitivas, aumenta a eficiência operacional para você entregar novos ambientes de homologação. Com isso fica mais flexível os custos operacionais, porque você já tem uma atividade já prevista, e um ponto muito importante, pessoal, você consegue você grava todas as tarefas da cópia aqui na ferramenta, e você consegue usar esse template para criar N ambientes. Então, vamos supor que você queira criar lá um ambiente, vários ambientes bolhas, né, para os seus projetos. Você pode usar um template master, que já tem todas as tarefas de automação, e já criar esses novos ambientes de forma muito prática. Então, não se limita apenas a um ambiente destino. Você pode criar N ambientes a partir desse template padrão. E nesse processo você faz, enfim, imagina um processo de cópia. Você coloca todas as variáveis aqui possíveis dentro da ferramenta, novo seed do ambiente, enfim, todas as características, e depois você consegue replicar para N possibilidades aí. Então, para mostrar que é uma solução bastante flexível.
que pode ser usada em vários contextos. Aqui, só um overview de como acontece essa cópia, né? Então, como eu disse, tem o ambiente de origem, que é o ambiente de produção, e esse ambiente pode ser replicado para N ambientes, ou seja, você usa um template principal e você pode criar esses outros sistemas aqui com base nos dados de produção. Então, aqui, um conceito que nós usamos aqui é de System Refresh. O System Refresh aqui, nós queremos dizer é que é o HSC, né, a cópia homogênea do sistema, e a atualização de mandante também. Então, vamos supor que você queira copiar um client do ambiente, de um ambiente atual, por exemplo, de um ambiente de qualidade. Você pode fazer pela ferramenta e vai ser de forma muito mais rápida. Você não precisa, não precisa utilizar a forma tradicional, né, que é mais demorada, e você faz também a cópia de ambiente de mandantes, também N mandantes, algo totalmente flexível. E também aqui falando do workflow, né, como que funciona esse workflow. Tem aqui um serviço master, que é o cérebro da solução. Aqui fica toda a orquestração, toda o framework de automação e controle. Tem a interface e também o workflow ele é distribuído nessas etapas aqui. Então, tem as etapas de pré-processamento, que você faz todo o export das configurações. Então, você consegue fazer o export das tabelas de RFCs, fazer, enfim, todas aquelas atividades de pré que normalmente são feitas manualmente, você consegue colocar aqui, coloca na ferramenta para fazer automaticamente. E tem um agente aqui, esse agente ele é instalado no ambiente de destino, não precisa instalar no ambiente de produção. O processo fica totalmente seguro, sem nenhum impacto para o seu landscape atual. Então, inicia com export da configuração atual do seu ambiente. Depois tem a cópia do ambiente. Então, a gente consegue automatizar essa cópia. Então, dependendo do cenário, o DBA ele consegue já entregar o banco copiado, o snapshot já pronto. A gente pode aproveitar também esse cenário, ou também copiar, ajudar na automação de todas as tarefas da cópia do início até o final. E após a cópia do banco, tem as atividades de pós-processamento, por exemplo, tem que ajustar a SMLG lá, o balanceamento de logon. Eu tenho que tirar as referências do ambiente de produção. Tenho que remover, tenho que limpar os jobs pela SM37. Enfim, aqui isso seria feito totalmente pela ferramenta. E, por fim, é uma atividade opcional, né? É o mascaramento de dados. Então, uma vez que você finalizou as atividades de pós-processamento, você consegue fazer um mascaramento de dados, um embaralhamento dos dados, para garantir que informações salariais não serão consultadas inadvertidamente, e, enfim. Então, é uma atividade opcional, isso pode ser feito. Então, esse é o workflow, sendo bem simples, sendo bem pragmático. Basicamente, essas são as principais etapas, e todas essas etapas, cada uma das tarefas que são executadas na cópia do ambiente, a gente coloca lá dentro da solução.
Bom, agora eu vou falar um pouco mais sobre a arquitetura, tá? Então, um pouco mais sobre as potencialidades da ferramenta. Então, aqui você pode crescer o seu landscape SAP de forma muito mais rápida. Então, ambiente produtivo, aqui você pode criar vários ambientes como cópia da produção. A cópia é por inteiro, né? Não é uma cópia seletiva. E quais tarefas que a gente pode fazer? De processamento, cópia e pós. E disso, fazemos também pela ferramenta cópias de mandante e tarefas. Que tipo de tarefas? Tarefas padronizadas, que são que já estão na ferramenta, com base nos manuais de System Copy da SAP, e também scripts novos existem, enfim, com as particularidades de cada landscape. E aqui o workflow que você consegue utilizar esses templates que você já padronizou na ferramenta, você faz isso, já deixa de forma padronizada o workflow, para quando precisar atualizar novamente o ambiente de homologação ou criar novos ambientes, você já pode partir o processo a partir desse template que você já tem aqui no seu orquestrador. E cada servidor destino tem os seus agentes, né? Então é um processo, a implementação da solução é super tranquila também. E não tem limites de tarefas a serem automatizadas. Você pode colocar quantas tarefas quiser aqui para serem automatizadas nessa solução. Então, quais tipos de tarefas e conectores, né, que a gente pode colocar na ferramenta? Basicamente, os tipos das tarefas. Então, por exemplo, tarefas relacionadas a tabelas e banco de dados, todas as ações que vocês imaginarem, já tem uma opção, uma seção dentro da ferramenta que ajuda nessa automação, para contemplar essas tarefas também. Scripts, Unix, Linux, qualquer script que você tenha atualmente, que utilize nessas atividades de cópia de ambiente, você pode integrar nessa ferramenta e contemplar como se fosse uma tarefa do processo de cópia. Então, é totalmente flexível com relação a isso. Além disso, todas as funções e transações do SAP você consegue automatizar, tanto funções da camada de aplicação, como quantidade de processos R3 Trans que vão fazer o processo de export, import. E você pode colocar também uma série de condições com base nas particularidades. Por exemplo, pode colocar breakpoint para esperar determinadas condições serem atingidas para você executar determinada tarefa. É possível sincronizar as tarefas entre servidores diferentes e também, após o término de cada tarefa, você tem a opção de receber um e-mail mostrando como que está o andamento do seu processo de cópia. Então, é uma ferramenta que tem inúmeras funcionalidades aí, tanto na camada de SO, banco, sistema na própria camada de aplicação, até mesmo coisas se precisar, por exemplo, colocar tarefas do front-end também, do SAP GUI, a gente consegue colocar aqui também. Só que basicamente nesse slide aqui a gente tem uma lista padrão, uma lista genérica, não se resume apenas a essas tarefas, obviamente que
tem mais tarefas, como disse no início, temos mais de 500 tarefas aqui que já estão padronizadas na ferramenta, e você pode colocar mais tarefas adicionais também. Além disso, eu trouxe aqui algumas transações e funções típicas da cópia, então todas essas transações aqui, elas vão ser chamadas pela ferramenta, tanto transações como funções, por exemplo, você consegue chamar o comando lá para fazer o start do ambiente, ou stop, consegue colocar dependência de tarefas, enfim. Essas aqui são para quem não conhece, esses aqui são códigos de transações que nós utilizamos para fazer a cópia do ambiente. Então, por exemplo, RSA1, que tem os source systems que vão ser utilizados nas extrações do BW, então a gente consegue colocar tudo isso aqui. Até mesmo tarefas aqui de banco de dados, HANA, e, por exemplo, 100% das tarefas do HANA já estão aqui na ferramenta. Obviamente que outros bancos de dados também são suportados pela ferramenta. E, enfim, tem uma série de funções aí que já podemos utilizar de bate-pronto. Agora chegamos no momento de demonstrar tudo isso que eu falei. Eu vou passar a palavra para o Bernd Bayer, ele vai mostrar, ele vai se conectar à ferramenta e mostrar, fazer uma demonstração rápida de como funciona essa ferramenta, e ao final eu vou fazer um resumo do que ele falou. Go ahead, Bernd, please. Thank you very much. I'm going to go ahead and make myself the presenter, and I'm going to go ahead and present the system refresh automation tool. And Samuel, thanks again for the great introduction. My Portuguese is not very well, but I was following along since I know the slides. So thanks again for the great introduction. We are a little bit short on time, so I'm gonna give everybody a condensed, shorter version of the live demo. And I want to highlight a few things, and I hope I can get everybody's appetite to maybe look at the demo individually, where we can have open lines and talk of the software in more detail. For today, I just walk you through the software, how we do system refreshes, how it can look in your environment. And what you see here is the administrator front end, where you can configure and execute refreshes. I have a couple of configurations in this environment. I have a quality 1 landscape, Q1, which has an ECP system, a BW system, a CRM system. And you see I have source systems, ECP, target systems, EQ1, EX1, and you can set up as many targets as you want, of course, but you would see your configurations on the left. What we need in the beginning, in order to set up a configuration, is to introduce the environment to the tool. So we need to know specifically the target environment. Which system are we going to go ahead and refresh? In this case, I want to refresh a queue system, which is called EQ1. I need to know which system it is. There is a small agent running on that system. In my example, this runs on Windows, but we support Unix, Windows, Linux. And in this case, it's also simulating a ECC system. EQ1 is the system name. I have clients defined, the default client, and you might have multiple clients in your environment. I also introduced the logical system names, which we will need later for the BDLS logical system name conversion. We set up the connections to the HANA database, the connections to the ABAP stack, and the Java stack if it's required. The second step is to define
what scenarios do we want to cover as part of the system refresh process. So if this is a ECC system, I don't need tasks for BI, so I would deactivate the BI tasks. I might not have a Java stack, so I can activate or deactivate Java. Maybe you don't want us to manage batch jobs, you have a different process of doing so. So here you define certain scenarios that should be covered by the automation. After that, we have our task repository, which is now what are the steps we are executing as part of the system refresh. And by default, it's around 200, 250 different steps that are being executed, and you can configure them in detail here. These are all steps provided by Libelle, maintained by Libelle. So we have areas where we maintain the login screen, we have batch job suspension, and then we're going to go ahead and export all the configuration tables in order to maintain them for after the refresh, where we're going to import them, that you have the same configuration as before, but all the business data. Each task you can zoom in and get more information. So what kind of a task is this? In this case, this is a R3 trans export. We execute this on the SAP system, not on the database. Other tasks we might want to execute against the database. And this is executed as a default client. We can provide input parameters or return codes, not necessary for this task, but for other tasks it might be important. So with that, we go through the workflow. Again, just show it very shortly. Pretty much everything is covered in terms of the configurations. If you think about security settings, we export and import the security settings. We do the RFCs. There are a bunch of tasks managing the RFCs and so on. So this is all pre-configured. And what I want to show you quick is how you would execute a refresh. And we have a specific execution mode, which is called demonstration. And that allows me to just show a complete refresh without executing it. He would simply trigger the pre-processing, trigger the database copy phase, trigger post-processing. I also have a database masking or data masking phase configured in this environment, and then we would go ahead and do the system refresh. This is software, so you can easily cascade it, multiplicate it over multiple environments. So while I'm running my ECC refresh, all these tasks are executed on EQ1. I can trigger the refresh for BQ1, which is configured similarly, but not exactly the same. And I execute this here. So with that, I can execute 5 or 10 refreshes at the same time. Overall, we want to reduce the execution time in half. So if it takes you currently 3 days to do your refresh, we would be able to do it in 1.5 days. And actually, if it's 3 days, it should be done in 1 day because it shouldn't take that long. So you can follow along, you see the different tasks, and this is something where we can go into more details. There are some tasks specifically for HANA activated in this system, though there's a DBA cockpit. There are tasks that are exporting in parallel because we want to run the exports as fast as possible. After the pre-processing phase, we are executing a database copy phase. And there are various ways to copy the database. The system copy is meant as a homogeneous system refresh, so we do a full database copy. Now, we can copy the database, do a backup, copy the backup, and restore on QA, or you can provide a backup file of your database, and we do a restore, or we manage the process directly with Oracle. There are also a lot of scenarios where you have snapshots or similar tools where we automate the execution of database snapshots. So there are some more steps in regards to HANA. There are HANA licenses you got to look after and so on. So we provide the software and would enable you to manage your refreshes yourself. If something is going wrong during the execution, you can always troubleshoot yourself. This is all standard SAP execution. This is a pre-configured, a pre-run system refresh where we have a couple of warnings and errors. So what we can do here is this was already running January of this year,
and you simply double click on a task that was running and see there was a warning, which we continue, and then there's a log file, and here it would give you the information, why did this task issue a warning, or why did it issue an error, and then you can fix the issue and then continue. Warning, again, we continue, but upon an error, you would stop the workflow would stop, and then you fix the issue and then continue. We also, while this is running, I want to show two more things. Store the refresh history. Imagine if you do a refresh every month or every quarter. We store all the refresh information on the target system you're refreshing, so you can reload a previous configuration and execute a specific task only to say, I want to restore my RFC settings back to the last refresh because something happened and didn't go very well. After the refresh is completed, and I'm going to pick one that's already completed, you can create a report, and that would tell you exactly what was executed, how it was executed, and that would give you a good idea how the refresh was executed. The PDF report is created including all the log files for the long report and only an overview for the short report. But this would basically help you substituting your system refresh guide, because everything that is defined as part of the system refresh is documented in the tool. So you have the systems that are part of this refresh. In this case, this is Q1 and CRP, which is the production system. The timeline, I executed as an administrator. If you have a team of 5 people, you would see exactly who executed it, which are the tasks that were executed, and then the tasks for check phase, pre-processing phase, copy phase, post-processing phase, and so on. And if you click on each task, you would see the detail of the task. We create a backup of the source DB to the file system. It's a Libelle script, and then you see the start time, the end time, currently only 1 second because it ran in simulation mode. There are much more things we could look at as part of the tool, but I hope I was able to get you excited just to maybe look with Samuel and me in more detail into the tool for your specific application. It's a great time saver. It helps you so much getting your refreshes done in half the time. And everybody who did refreshes in the past and is spending hours of his life working on the different transactions surely would appreciate a tool like this. We have been doing this for almost 10 years, and we are very excited about the tool and the potential opportunity. And with that, Samuel, I'm going to go ahead and give it back to you. Great. Thank you so much, Bernd. I appreciate your presentation. So I will go ahead and finish the presentation. Bom, agora vou fazer o fechamento da apresentação, tá? Muito obrigado a todos que estão nos acompanhando. O Bernd, ele nos mostrou basicamente aquilo que eu falei. Como você pode utilizar a ferramenta, você vai ter um ganho considerável de produtividade nas cópias de ambiente, e você também pode gerar um documento, né, ao final da atividade. Então, basicamente, você consegue reduzir as atividades manuais, automatizar usando uma padronização das tarefas. Você consegue fazer mais com menos, então a ferramenta te ajuda a fazer isso. Te ajuda a dar uma melhor previsibilidade e consistência nas suas atualizações de ambiente. E também legal que você consegue ter uma grande rastreabilidade de cada passo que é executado de forma automática. Então, você tem aqui, e reduz os riscos para o negócio, simplifica o processo, e a administração
do processo de ponta a ponta, é automatizado, você automatiza e simplifica a administração do SAP, e com isso você consegue ter mais velocidade, eficiência e consistência que vão refletir numa maior economia de custos. Então, eu vou deixar os meus contatos aqui, se vocês quiserem saber mais detalhes com relação a essa ferramenta, vocês podem entrar em contato comigo. Eu posso mostrar mais detalhes sobre essa ferramenta para o seu cenário específico. E muito obrigado a todos. Vocês podem deixar as suas dúvidas, podem me mandar e-mail. E agradeço a participação de todos e a atenção. E eu fico à disposição para fazer novas demos, para tirar qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa apresentação. Muito obrigado, pessoal.